Você acorda todo dia com aquela xícara de café na mão antes de qualquer outra coisa, e talvez nunca tenha imaginado que esse hábito aparentemente inofensivo pode ser exatamente o que está sabotando seu controle do açúcar no sangue logo nas primeiras horas da manhã. Não estou falando do café em si, estou falando de como você toma, quando você toma, o que você coloca nele e por que a maioria das pessoas com diabetes depois dos 60 está cometendo erros silenciosos na hora do café que nenhum médico para explicar direito. E o pior é que esses erros acontecem justamente no momento em que o seu organismo está mais vulnerável ao pico de glicose do dia inteiro. Você já deve ter ouvido que o café pode ser bebido com moderação por quem tem diabetes. Isso é verdade. Mas existe uma diferença enorme entre tomar café com moderação e tomar café do jeito certo. E essa diferença pode aparecer diretamente no seu medidor de glicose toda manhã, sem que você consiga explicar o porquê. Nos próximos minutos, vou mostrar por que a hora do café é uma das janelas mais críticas do dia para quem tem diabetes depois dos 60, quais erros comuns transformam uma bebida saudável numa bomba silenciosa de glicose e existe uma ordem específica de hábitos pela manhã que pode mudar completamente a forma como o seu corpo responde ao café. Daqui a pouco vou revelar o erro número 1 que praticamente todo diabético acima dos 60 comete logo ao acordar, e que ninguém fala sobre isso abertamente. Eu sou a doutora Ivone Cardoso, e se você quer continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, se inscreve no canal e clica no joinha. Mas antes de chegar nos erros, você precisa entender o que acontece dentro do seu corpo nas primeiras horas da manhã. Porque se você não entender isso, vai continuar achando que o problema é o café, quando na verdade o problema é muito mais profundo do que isso. Depois dos 60 anos, o corpo passa por mudanças fisiológicas que tornam o controle da glicose muito mais delicado logo pela manhã. O fígado, que trabalha a noite inteira enquanto você dorme, libera uma quantidade extra de glicose no sangue nas primeiras horas do dia. Esse processo se chama fenômeno do amanhecer, e ele acontece em todo mundo. Mas em pessoas com diabetes, ele pode ser bem mais intenso. O fígado está essencialmente tentando dar energia para o corpo acordar, mas em quem tem resistência à insulina ou produção reduzida de insulina, essa glicose liberada não é absorvida pelas células com eficiência, e o resultado aparece direto no medidor quando você mede em jejum. Agora imagine o que acontece quando você, logo nos primeiros minutos depois de acordar, ainda com o organismo nesse estado delicado de transição, já despeja uma xícara de café forte no estômago vazio. Parece inofensivo, não é? Mas daqui a pouco você vai entender por que esse momento específico pode ser o gatilho para leituras de glicose que sobem sem explicação aparente durante toda a manhã. E tem algo ainda mais importante que você precisa saber sobre o café e o organismo depois dos 60. A cafeína, mesmo em doses moderadas, estimula o sistema nervoso simpático, o mesmo sistema que prepara o corpo para situações de estresse. Quando esse sistema é ativado, o corpo libera hormônios como o cortisol e a adrenalina. E sabe o que esses hormônios fazem? Eles sinalizam para o fígado liberar ainda mais glicose no sangue. Isso é normal, é uma resposta fisiológica que existe há milhares de anos para dar energia rápida em momentos de necessidade. O problema é que em pessoas com diabetes, essa cascata hormonal pode ser muito mais difícil de controlar, e o organismo não consegue compensar essa liberação extra de glicose da mesma forma que um organismo jovem e saudável conseguiria. Então você já está com o fenômeno do amanhecer elevando a glicose, e por cima disso, o café estimula mais uma liberação hormonal que eleva ainda mais. E muita gente nunca conecta esses pontos porque o café parece tão rotineiro, tão inocente, que simplesmente não entra na lista de suspeitos. Mas espere, porque isso não significa que você precisa abandonar o café. Muito pelo contrário. O que vou mostrar é que o café pode e deve continuar na sua vida, mas existem formas de tomá-lo que protegem a sua glicose e formas que a sabotam. E a diferença entre elas é mais simples do que você imagina. Você já se perguntou por que às vezes acorda com a glicemia em jejum mais alta do que esperava, mesmo sem ter comido nada fora do comum na noite anterior? Ou por que em algumas manhãs os números parecem estar bem e em outras parecem explodir sem motivo? Existe uma explicação para essa inconsistência, e parte dela tem a ver com o que acontece nos primeiros 30 minutos depois que você abre os olhos.
E o café está no centro dessa história. Vou continuar, porque há algo que a maioria das pessoas não sabe sobre o café e que muda completamente a conversa. Não é apenas a cafeína que afeta a glicose. É a combinação de fatores que envolvem o café da manhã da maioria das pessoas depois dos 60. Pensa comigo, como você costuma tomar o seu café? Com açúcar, com adoçante, com leite, com pão, biscoito, bolacha, sozinho em jejum, com uma fruta? Cada uma dessas escolhas cria um cenário completamente diferente para o seu organismo, e algumas combinações que parecem saudáveis são, na prática, algumas das piores coisas que você pode fazer para a sua glicose logo pela manhã. Daqui a pouco vou detalhar cada um desses cenários. Mas antes preciso que você entenda o que acontece no corpo de quem tem diabetes depois dos 60, quando o café entra em cena sem a preparação certa. Lembra que falei sobre o fenômeno do amanhecer e sobre como o café pode estimular mais liberação de glicose? Existe um terceiro fator que torna tudo isso ainda mais crítico depois dos 60 anos, e é algo que quase ninguém menciona. O envelhecimento reduz a sensibilidade das células à insulina. Isso significa que mesmo que o pâncreas ainda produza alguma insulina, as células do corpo respondem com menos eficiência a esse sinal. É como se as fechaduras ficassem mais difíceis de abrir, mesmo com a chave certa. E quando você adiciona o efeito estimulante do café sobre os hormônios do estresse, num organismo que já tem essa resistência aumentada, o resultado pode ser um pico de glicose que dura horas, muito além do período do café da manhã. Tem uma paciente que vou chamar de Dona Maria. Ela tinha 67 anos, controlava o diabetes há quase 10 anos e era uma das pessoas mais disciplinadas que já atendi. Tomava os medicamentos certinhos, media a glicemia religiosamente, cortou o arroz branco, parou com os doces, fazia caminhada 3 vezes por semana. Mas toda manhã, quando media a glicose, os números pareciam não fazer sentido. Às vezes 178, às vezes 192, às vezes 165. E ela não entendia por quê. Certo dia, ela me descreveu a rotina dela com detalhes. Acordava, ia direto para a cozinha, fazia o café, tomava 2 xícaras enquanto via o jornal da manhã e só então tomava o café da manhã com pão integral e queijo branco. Quando ela terminou de descrever, ficou em silêncio esperando algum comentário sobre a dieta. E eu disse, o problema não é o que você está comendo, é quando e como você está tomando o café. O olhar dela mudou completamente. Ela nunca tinha pensado nisso. E é exatamente por isso que estou fazendo esse vídeo. Porque existem inúmeras Donas Marias por aí fazendo tudo certo, sofrendo com números que não fecham, e nunca ninguém sentou para explicar que o café do jeito errado pode ser a peça que está faltando no quebra-cabeça. Então vamos falar agora sobre os erros. E eu preciso que você preste muita atenção aqui, porque o primeiro erro é o mais comum, o mais invisível e o mais fácil de corrigir. Erro número 1, tomar café em jejum, sem nada no estômago, logo ao acordar. Esse é o erro que a Dona Maria cometia. E provavelmente é o erro que você também comete. Quando o estômago está completamente vazio, a cafeína é absorvida pelo organismo de forma muito mais rápida e intensa. E essa absorção acelerada potencializa exatamente o efeito que não queremos de manhã, a estimulação dos hormônios do estresse e a liberação extra de glicose pelo fígado. Além disso, o estômago vazio significa que o café é a única coisa interagindo com o seu sistema digestivo naquele momento, sem fibras para desacelerar a absorção, sem proteínas para estabilizar a glicemia, sem nada que sirva de amortecedor. Daqui a pouco vou mostrar o que comer antes do café para criar esse amortecedor. Mas ainda há mais 2 erros que precisam ser entendidos primeiro, porque sozinhos eles podem estar destruindo o controle da sua glicose toda manhã sem que você perceba. Erro número 2, colocar açúcar ou adoçantes de má qualidade no café. Esse parece óbvio no caso do açúcar, mas muita gente fica surpresa com a parte dos adoçantes. Veja bem, retirar o açúcar refinado do café é fundamental para quem tem diabetes, sem discussão. Mas alguns adoçantes artificiais, quando consumidos regularmente, podem provocar respostas metabólicas que afetam a sensibilidade à insulina ao longo do tempo. Não estou dizendo que você precisa tomar café amargo, estou dizendo que a escolha do adoçante importa e que existe uma opção que tende a funcionar melhor do que a maioria para quem tem diabetes depois dos 60. Mas antes de chegar nisso, precisa entender o terceiro erro, porque ele é o que mais surpreende as pessoas. Erro número 3. Tomar café com leite integral ou com creme de leite em grandes quantidades logo pela manhã. Você pode estar pensando, mas o leite não seria nutritivo? E sim, o leite tem proteína, tem cálcio, tem valor nutricional.
O problema não é o leite em si. O problema é a gordura saturada do leite integral quando consumida logo pela manhã, em combinação com a cafeína, num organismo que ainda está no período de maior resistência à insulina do dia. Essa combinação pode contribuir para que a glicose permaneça elevada por mais tempo depois do café da manhã, especialmente em pessoas acima dos 60. Isso não significa eliminar completamente o leite do café. Significa entender a quantidade certa e o tipo de leite que faz mais sentido para quem quer controlar a glicemia com mais eficiência. E existe um quarto erro que a maioria das pessoas nunca suspeitaria. Esse erro está diretamente relacionado ao horário do café e tem a ver com algo que acontece naturalmente no seu organismo logo nas primeiras horas da manhã. Você já ouviu falar em janela de cortisol? Nos primeiros 30 a 60 minutos depois de acordar, o corpo passa por um pico natural de cortisol chamado de Cortisol Awakening Response. Esse pico existe para ajudar o organismo a sair do estado de sono e ter energia para o dia. O problema é que o cortisol elevado também contribui para elevar a glicose. E quando você toma café justamente nessa janela, está somando o efeito estimulante da cafeína a um momento em que o cortisol já está no ponto mais alto da manhã. O resultado: mais resistência à insulina, mais glicose liberada, mais dificuldade para estabilizar os números. E agora vem a parte que transforma tudo isso em algo prático. Porque de nada adianta entender os erros se você não souber o que fazer diferente. Guia completo para controlar o diabetes. Depois dos 60 sem errar na alimentação, disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Esse guia foi preparado justamente para situações como essa, onde um único ajuste nos hábitos alimentares, feito no momento certo e do jeito certo, pode mudar completamente o comportamento da glicose ao longo do dia. Se você está cometendo algum dos erros que mencionei, o guia vai te mostrar passo a passo como corrigir isso com orientações claras e seguras. Mas vamos continuar, porque agora quero te mostrar exatamente o que fazer no lugar dos erros que acabei de explicar. Porque a solução não é eliminar o café. É transformar o ritual do café numa ferramenta que trabalha a favor da sua glicemia e não contra ela. A primeira mudança é sobre o horário. Em vez de tomar café logo ao acordar, experimente esperar entre 60 e 90 minutos antes de tomar a primeira xícara. Eu sei que isso pode parecer impossível para quem é apaixonado pelo café da manhã, mas ouça a lógica por trás disso. Quando você espera esse período, o pico de cortisol da manhã já passou ou está diminuindo. Isso significa que a cafeína não vai somar seu efeito ao pico hormonal e a resposta do seu organismo ao café tende a ser muito mais equilibrada. A segunda mudança é sobre o que comer antes do café. E aqui é onde a maioria das pessoas erra na direção oposta. Ou come demais antes do café ou não come nada. O que funciona melhor para quem tem diabetes depois dos 60 é uma pequena refeição de ancoragem antes do café. Algo leve, com proteína, com fibra, sem carboidrato refinado. Um ovo cozido, uma fatia de queijo branco sem sal, uma colher de azeite com algum vegetal cru. Essas opções criam o amortecedor que o organismo precisa para receber a cafeína de forma mais segura. A proteína e a gordura de boa qualidade desaceleram a absorção e reduzem o impacto hormonal do café no estômago vazio. A Dona Maria, que mencionei antes, fez exatamente isso. Começamos com uma mudança simples. Ela passou a tomar um ovo mexido com uma pitada de sal e uma colher de azeite antes do café, esperou 15 minutos e só então tomava a primeira xícara. Em 2 semanas, as leituras dela pela manhã já mostravam uma consistência que ela não via há meses. Ela me ligou no 10º dia dizendo que tinha acordado com 128 de glicemia em jejum pela primeira vez em mais de um ano. E ela estava emocionada, não só pelo número, mas pela sensação de que finalmente havia encontrado algo que fazia sentido. A terceira mudança é sobre o que vai dentro do café. E aqui entra uma informação que pouca gente conhece. O canela em pó adicionado ao café, em pequenas quantidades, tem sido estudado há anos, por seu potencial efeito na sensibilidade à insulina. Não estou dizendo que canela cura diabetes. Estou dizendo que ela é uma adição segura, saborosa e que pode contribuir de forma modesta para um melhor comportamento da glicose quando incluída de forma regular na alimentação.
Além disso, a canela tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que fazem bem ao organismo independentemente do efeito na glicemia. Mas tem algo ainda mais importante que a canela e que eu preciso te contar agora, porque é o fator que determina se tudo o que você está fazendo com o café vai ter efeito ou não. Estou falando da consistência do horário. O seu corpo tem um relógio interno chamado ritmo circadiano e ele governa a forma como os hormônios são liberados, como a insulina responde, como o fígado processa a glicose. Quando você varia muito o horário do café da manhã, da medicação, do sono, esse relógio fica descalibrado. E um relógio circadiano descalibrado é uma das causas mais subestimadas de variação inexplicável na glicemia em pessoas com diabetes. Isso significa que tomar o café sempre no mesmo horário, comer sempre nos mesmos intervalos, dormir e acordar nos mesmos horários não é apenas uma questão de disciplina, é uma estratégia metabólica real. E para pessoas acima dos 60, que já têm o metabolismo naturalmente mais lento e o organismo menos resiliente às variações, essa regularidade pode fazer uma diferença enorme. Implementamos um protocolo simples para o seu Antônio. Acordar sempre no mesmo horário, mesmo nos finais de semana. Água morna logo ao acordar. Uma pequena refeição de proteína e gordura boa após 20 minutos. Esperar mais 30 a 40 minutos e só então tomar o café, com canela e sem açúcar. Medicamentos sempre no mesmo momento do dia. Almoço e jantar em horários fixos. Agora preciso falar sobre algo que não pode ficar de fora dessa conversa e que muitas pessoas nunca ouviram do médico. Existe uma quantidade máxima de café que é segura para quem tem diabetes depois dos 60, e ultrapassar essa quantidade pode anular todos os benefícios das estratégias que acabei de explicar. A maioria dos estudos que analisa o efeito do café na glicemia em pessoas com diabetes aponta que até 2 ou 3 xícaras por dia, tomadas com os cuidados certos, tendem a ter efeito neutro ou até levemente positivo na sensibilidade à insulina a longo prazo. Mas a partir de 4 xícaras por dia, especialmente quando o café é forte e concentrado, os efeitos estimulantes sobre o cortisol e sobre a liberação de glicose pelo fígado começam a superar qualquer benefício. E em pessoas acima dos 60, onde o metabolismo da cafeína também fica mais lento, o efeito de cada xícara dura mais tempo dentro do organismo. Isso significa que aquela xícara do final da tarde, que você acha que não vai fazer diferença, pode ainda estar influenciando o seu organismo na hora de dormir, afetando a qualidade do sono. E o sono ruim, como vou explicar agora, é um dos maiores inimigos da glicemia estável que praticamente ninguém leva a sério como deveria. O sono e o controle da glicose estão diretamente conectados de uma forma que vai muito além do cansaço. Quando você dorme mal, o organismo produz mais cortisol e mais hormônio do crescimento, ambos com o efeito de elevar a glicose. A sensibilidade à insulina cai depois de uma noite ruim de sono. E o mais preocupante, os efeitos de uma única noite de sono ruim no metabolismo da glicose podem durar até 2 ou 3 dias. Isso significa que se você tomar café tarde demais, dormir mal por causa disso e acordar com a glicemia em jejum elevada sem entender o porquê, o café do dia anterior pode estar na raiz do problema. É uma cadeia de causa e efeito que pode parecer invisível porque o tempo entre o café e a consequência é longo demais para o nosso cérebro conectar automaticamente. E agora chegamos ao ponto central de tudo que expliquei até aqui. Porque de nada adianta saber os erros, conhecer as estratégias e entender a ciência se você não tiver um método prático para colocar tudo isso junto no dia a dia. E o método que vou te mostrar agora é simples o suficiente para qualquer pessoa seguir, mas poderoso o suficiente para gerar resultados reais na glicemia em poucas semanas. Chame de protocolo do café estabilizador. Funciona assim: ao acordar, antes de qualquer coisa, beba um copo de água morna. Espere de 20 a 30 minutos. Faça uma pequena refeição de ancoragem. Um ovo, uma fatia de queijo branco, algum vegetal cru com azeite ou uma combinação dessas opções. Sem pão, sem biscoito, sem cereal, sem fruta doce nesse momento. Espere mais 30 a 40 minutos. Agora tome o seu café. Sem açúcar.
com uma pitada de canela. Com leite desnatado ou vegetal, se quiser, mas em pequena quantidade. Tome sentado com calma. Por que essa ordem importa tanto? Porque a água morna acorda o organismo de forma suave e começa a hidratação que foi interrompida durante o sono. A refeição de proteína e gordura cria o amortecedor que protege o organismo do efeito estimulante da cafeína em jejum. A espera de 90 minutos desde o despertar garante que o pico de cortisol da manhã já passou. E o café com canela e sem açúcar entra num organismo preparado, hidratado, já com alguma ancoragem metabólica e tende a causar muito menos impacto na glicemia do que quando entra num estômago vazio e num pico de cortisol. Parece trabalhoso? Pode parecer nos primeiros dias, mas quando você cria essa sequência como rotina, ela acontece de forma automática em menos de 1 hora, e os resultados que aparecem no medidor de glicose ao longo das semanas são o combustível que mantém a motivação viva. Porque quando o número começa a fazer sentido, quando as manhãs ficam mais previsíveis, quando você para de acordar com aquela ansiedade de não saber o que o medidor vai mostrar, algo muito importante acontece. Você recupera a confiança no seu próprio corpo. E quem tem diabetes depois dos 60 sabe que essa confiança vale mais do que qualquer número no medidor. Mas existe um último ponto que preciso mencionar antes de terminar, porque é o que transforma tudo o que discutimos em resultados duradouros. Nenhuma estratégia de café, de horário, de alimentação, de hidratação funciona isolada do acompanhamento médico regular. O protocolo que expliquei foi pensado para ser um complemento ao tratamento que você já faz, não um substituto. Se você toma medicamento para diabetes, continue tomando. Se usa insulina, continue seguindo as orientações do seu médico. Se tem alguma condição cardíaca, renal ou qualquer outra comorbidade, consulte seu médico antes de fazer mudanças na alimentação ou na hidratação. A diferença é que agora você tem informações que podem tornar a conversa com o seu médico mais rica. Você pode chegar na consulta e perguntar: Doutor, ouvi falar sobre a janela de cortisol pela manhã e o efeito do café na glicemia. Isso faz sentido no meu caso? O que o senhor acha de experimentar esse protocolo? Esse tipo de participação ativa no próprio tratamento é o que separa as pessoas que vivem bem com diabetes das que apenas convivem com ele. Então, experimente o protocolo do café estabilizador por 14 dias. Observe os seus números. Compare com o que tinha antes. Veja como você se sente pela manhã depois de 1 semana. Anote qualquer diferença, por menor que seja. E se quiser compartilhar os resultados aqui nos comentários, adoraria saber como foi para você, porque cada história real que aparece nos comentários ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo e que ainda não encontraram a peça que faltava no quebra-cabeça delas. E se você ainda não está inscrito nesse canal, agora é o momento. Aqui você vai encontrar, semana após semana, conteúdos pensados especificamente para quem tem mais de 60 anos e quer viver essa fase com mais saúde, mais clareza e mais qualidade de vida. São informações que fazem sentido para o seu corpo, para a sua fase de vida, para os desafios reais que você enfrenta todo dia. Clica em se inscrever, ativa o sininho e até o próximo vídeo.